Terminando essa primeira parte dos conteúdos, a gente sugere que você faça uma revisão em todo o material antes de fazer a avaliação, que é a nossa próxima etapa, mas se você já estiver pronto, preste atenção direitinho para responder as perguntas, porque aí você já obtém uma nota necessária para esse módulo e parte para o módulo seguinte. Então, até mais. A previsão é o elemento que trata sobre antecipar uma situação de risco e pensar nas ações que podem ser tomadas para agir de forma rápida e também de forma segura. Então, imagine que você vai por uma via e o carro da frente não está com as lâmpadas traseiras funcionando corretamente. Você não vai ter condição de saber qual o próximo passo se o veículo da frente não consegue sinalizar adequadamente. Mas a partir do momento que você tem na sua consciência que tem que estar observando, talvez não somente aquele carro, mas os demais, para identificar se alguém está freando e você ir parando também de forma mais tranquila, de forma mais leve, sem precisar dar aquelas freadas bruscas, você já está também seguindo aí a questão da previsão. E vem aquelas velhas regras, né, da gente estar passando por uma escola, hospitais, próximos a campos, né, observar sempre se nas laterais da via, né, nas calçadas, não tem crianças, não tem animais que possam aí de maneira inesperada, né, atravessar uma via e você não ter tempo de fazer a manobra correta, né? Nesse caso, parar. E também a previsão em relação a você agir a longo prazo, que são as revisões programadas dos veículos, o abastecimento do veículo para não deixar que falte o combustível e você acabe parando no meio da rua, parando em horários perigosos e acabar também se prejudicando de outras formas. Essa previsão ela vai justamente ajudar você a tomar essa decisão adequada, né? Até porque frear em algumas situações talvez não seja ainda a opção mais segura num determinado momento. Frear de forma brusca, né? Você pode ir reduzindo essa velocidade, mas você só consegue fazer isso se você está atento a todos os outros veículos, a todas as outras situações que está envolvendo aquele trânsito onde você está. Então, vai depender muito da situação, do seu conhecimento, né, da legislação também, para você saber o que pode fazer naquela determinada via e ser ágil ao ponto de usar o bom senso e sua experiência e não causar nenhum acidente ou não causar mais acidente ou mais dano àquela situação que já poderia ter sido mais grave. No elemento chamado de habilidade, falamos que para ser um condutor hábil significa que você é capaz de manusear os controles do veículo e executar com perícia e com sucesso alguma manobra necessária no trânsito. No entanto, muita gente pensa que ter habilidade é você sair cortando entre os outros veículos, é você sair acelerando além do que a via permite, é você ultrapassar naquele finzinho do sinal amarelo, que já está amarelo para lhe dizer que você tem que ter atenção, que já é para ir parando, é você fazer outras manobras achando que, por ter um veículo mais potente, ou por se achar habilidoso, você vai conseguir se livrar desses acidentes. Além, claro, de outras práticas aí que a pessoa faz, né, realmente para se amostrar, como a gente costuma dizer, né, mas não está utilizando do elemento habilidade do conteúdo de direção defensiva. Ele pode realmente estar sendo irresponsável ali naquele trânsito. Além desses elementos, para aplicar isso, você precisa conhecer 3 medidas básicas, 3 regrinhas básicas, que é considerar o risco, conhecer o que você vai fazer e como você vai aplicar essa sua manobra, essa sua defesa e agir no momento correto. Partindo desses elementos, a gente vai poder construir aí um sentimento, né?
atitude de direção defensiva, né, independente do que os outros estão fazendo, né, independente da gente ter mais direito ou não ali naquela via por onde a gente está trafegando. Depois desses elementos, a gente pode dizer que o conceito de direção defensiva é uma técnica indispensável para o aperfeiçoamento do motorista, que vai tratar de forma correta o seu veículo, o uso do seu veículo, a maneira de dirigir, reduzir a possibilidade de se envolver no trânsito e chegar, é claro, ao seu destino de forma rápida, sem nenhum contratempo. Podemos dividir a direção defensiva em preventiva e corretiva. A preventiva deve ser uma atitude permanente do motorista para poder você evitar esses acidentes. Vamos falar de mais situações e como você agir preventivamente nessas situações. E a direção defensiva corretiva é a atitude que o motorista deve adotar ao se defrontar com uma situação ou uma possibilidade de acidente e corrigir essa situação antes que esse acidente realmente aconteça, antes que ele se materialize. Dessa forma, podemos dizer que um condutor defensivo é aquele que preserva a sua vida e de todos que estão à sua volta, através do emprego racional das informações que ele tem, dos conhecimentos teóricos, da postura durante a condução do seu veículo, dos conhecimentos práticos, procurando sempre manter o trânsito o mais seguro possível. O que podemos falar de um condutor que não é defensivo? Vamos falar aqui algumas características. Características essas que é inclusive amparada pelo Código Civil e pelo Código Penal para tratar de punições daqueles que realmente descumprem esse tipo de legislação. A negligência. O que é um condutor negligente? É aquele condutor que sabe o que precisa fazer, mas desobedece às regras sem nenhuma justificativa, se é que tem alguma justificativa para desobedecer às regras. Então, nós podemos citar aí como um exemplo, conduzir um veículo que apresente um equipamento obrigatório inoperante. Pode ser, por exemplo, uma lâmpada traseira, uma lâmpada de placa, um freio que não está funcionando corretamente. Quem é habilitado sabe que todo veículo deve estar em boas condições de uso. Se ele não faz, então ele está sendo negligente, ele está deixando de fazer, né, essa parte do trânsito seguro, que é cuidar do veículo. Podemos ter também o condutor imprudente. É aquele condutor que tem o conhecimento das regras, da lei, mas ele acha que se deixar de respeitar alguma delas, não trará nenhum prejuízo. Ele vai tentando aí passar por cima de algumas dessas regras para poder tirar um proveito aí dessa situação. Então, por exemplo, trafegar com a velocidade inadequada para uma determinada via, trafegar acima dessa velocidade, ele sabe que está errado, mas aí ele corre um pouquinho mais, porque precisa chegar logo e acha que ali vai dar tudo certo. Avançar um sinal amarelo, né? Isso é muito típico de um condutor imprudente. Sinal amarelo não é para atravessar. Um condutor defensivo não atravessa num sinal amarelo. E aquele condutor que faz alguma imperícia, né? Que a imperícia é quando esse condutor ele não tem conhecimento técnico, conhecimento prático adequado para realizar essas manobras, para dirigir. E ele acaba pegando no carro, né, e fazendo as besteiras aí, causando os acidentes no trânsito, porque ele não tem as competências necessárias para isso. Ele é imperito nessa condição. E como eu disse a vocês, tem um amparo aí legal
penal e da parte civil, né, desse tipo de legislação, porque caso o condutor ele infrinja alguns itens da legislação de trânsito, imediatamente parte para o Código Penal e o Código Civil para saber qual o tipo de penalidade que esse trabalhador, que esse condutor vai ter, né? Se ele é um condutor motorista que está trabalhando, talvez a penalidade seja até um pouco maior, porque pode envolver aí não só a legislação de trânsito, como a legislação trabalhista, né, e qualquer uma outra regra que tenha em relação àquele tipo de veículo, aquele tipo de carga. O Código Civil, ele atua com penalidades voltadas a ressarcir as vítimas de um determinado acidente com, geralmente, né, com benefícios financeiros. E o Código Penal busca penalizar aquele que cometeu o ato, né, com a cessação da sua liberdade. Para cada uma dessas características, a penalidade ela pode ser aumentada devido ao agravo da situação. Se o condutor foi imperito, foi imprudente ou foi negligente. Se vocês tiverem também a curiosidade de procurar, no site Jus Brasil, ele sempre tem alguns resultados, algumas jurisprudências de casos de situações e acidentes de trânsito, né? Então, você coloca na pesquisa acidente de trânsito e até mesmo você encontra o resultado desses processos, como aconteceu agora há pouco aqui na cidade do Recife, uma situação, um acidente que faz uns 5 anos que aconteceu, vitimando 3 pessoas, né, à morte, e uma delas grávida, e deixando 2 pessoas, quer dizer, um adulto e uma criança que ficou deficiente, num estado grave, mas viva, mas, no entanto, as 5 pessoas que estavam no veículo, elas foram utilizadas como individualmente para penalizar o condutor do veículo que atropelou esse carro, até porque o condutor do veículo estava embriagado. Então, você já tem aí os agravos justamente por ter assumido a culpa, assumido a responsabilidade de estar dirigindo o veículo sob o efeito de álcool, o que já descumpre várias regras aí do Código de Trânsito. A direção defensiva traz justamente essa importância de completar o percurso sem desrespeitar as normas e as regras de trânsito. E lembrando sempre que os acidentes podem ser evitáveis, porque a gente, quando analisa um acidente, a gente pode identificar que o condutor deixou de fazer alguma coisa, alguma manobra até básica que poderia ter evitado o acidente, e às vezes acontece nessas análises de a gente identificar que um acidente ele foi inevitável. Aquele que, apesar do condutor ter feito tudo para evitar o acidente, ele aconteceu. Mas vocês vão observar que nos próximos slides, nas próximas aulas, a gente vai precisar considerar que tudo é evitável, tudo tem condições do condutor, né, fazer a sua manobra, dirigir defensivamente, para que justamente não aconteça o acidente. Isso ajuda a evitar e colabora com a redução de quê? Do sofrimento de muitas pessoas, que são causados justamente por essas mortes, pelos ferimentos, às vezes as sequelas que são deixadas, né? A pessoa pode ficar viva, mas incapacitada para o resto da vida. O acidente pode ter sido mais simples, mas sempre traz um prejuízo financeiro, né, para quem bateu com seu veículo, ou alguns constrangimentos legais por conta desses processos judiciais. Terminando essa primeira parte dos conteúdos, a gente sugere que você faça uma revisão em todo o material antes de fazer a avaliação, que é a nossa próxima etapa, mas se você já estiver pronto, preste atenção direitinho para responder as perguntas, porque aí você já obtém uma nota necessária para esse módulo e parte para o módulo seguinte. Então, até mais!